E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: Recenseai toda a congregação dos filhos de Israel, de acordo com suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, de acordo com o número de nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Recenseai tu e Arão os da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, de acordo com seus exércitos. Um homem de cada tribo que seja cabeça da casa de seu pai estará convosco. E estes são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Abinadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aizé, filho de Amizadai; de Asser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Airá, filho de Enã. Esses são os que foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. E Moisés e Arão tomaram esses homens que são citados pelos nomes, e toda a congregação se reuniu no primeiro dia do segundo mês. Declararam a linhagem deles de acordo com suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele os recenseou no deserto de Sinai. E os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, suas gerações pelas suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, suas gerações pelas suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, suas gerações pelas suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, conforme as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Benjamim, 35.400.
Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. E os que foram contados da tribo de Dan, 62.600. Dos filhos de Azer, suas gerações pelas suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Asser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, suas gerações pelas suas famílias, de acordo com as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Naphtali, 53.400. Estes são os que foram contados por Moisés e Arão, e pelos príncipes de Israel, sendo estes 12 homens, e representando cada um a casa de seus pais. E o número de todos os que foram contados dos filhos de Israel, de acordo com as casas de seus pais, de 20 anos para cima, todos os de Israel que podiam sair à guerra, todos contados, 603.550. Mas os levitas, de acordo com a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor falara a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas coloca os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus móveis e sobre tudo o que lhe pertence. Levem eles ao tabernáculo e todos os seus móveis, e o ministrarão, e se acampem ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desamarrem, e quando o tabernáculo se assentar, os levitas o armem, e o estranho que chegar será morto. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu acampamento, e cada um junto ao seu estandarte segundo os seus exércitos. Mas os levitas se acampem ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não se acenda a ira contra a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas cuidarão da guarda do tabernáculo no testemunho. E assim os filhos de Israel fizeram, de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim eles fizeram. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos armem suas tendas de Israel, cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias das casas de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, armem suas tendas. Os do estandarte do acampamento de Judá armarão suas tendas na parte oriental, de acordo com os seus exércitos. E Naasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E seu exército e os que foram contados eram de 74.600. Os da tribo de Issacar acampem junto a eles, e Natanael, filho de Zuar, é o príncipe dos filhos de Issacar. E seu exército, os que foram contados eram de 54.400. Depois a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elon, é o príncipe dos filhos de Zebulon. E seu exército, os que foram contados, eram de 57.400. Todos os que foram contados do acampamento de Judá eram 186.400, de acordo com os seus exércitos. Esses marchem primeiro. O estandarte do acampamento de Ruben, de acordo com os seus exércitos, esteja ao lado sul, e Elisur, filho de Sedeu, é o príncipe dos filhos de Ruben. E seu exército e os que foram contados eram de 46.500. Junto deles se acampem os da tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, é o príncipe dos filhos de Simeão. E seu exército e os que foram contados era de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, é o príncipe dos filhos de Gade. E seu exército e os que foram contados eram de 45.650. Todos os que foram contados do acampamento de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos. Eles marchem em segundo lugar. Depois, siga a tenda da congregação com o acampamento dos levitas no meio dos acampamentos. Marchem da maneira que o acampamento, cada um no seu lugar, de acordo com seus estandartes. O estandarte do acampamento de Efraim, conforme seus exércitos, esteja no ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, é o príncipe dos filhos de Efraim. E seu exército e os que foram contados eram de 40.500. Junto deles esteja a tribo de Manassés,
e Gamaliel, filho de Pedazur, é o príncipe dos filhos de Manassés. E seu exército e os que foram contados eram de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, é o príncipe dos filhos de Benjamim. E seu exército e os que foram contados eram de 35.400. Todos os que foram contados do acampamento de Efraim eram 108.100, de acordo com seus exércitos. Eles marchem em terceiro lugar. O estandarte do acampamento de Dan esteja para o lado norte, de acordo com os seus exércitos. E Aiezer, filho de Amizadai, é o príncipe dos filhos de Dan. E seu exército e os que foram contados eram de 62.700. Junto deles se acampem os da tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, é o príncipe dos filhos de Asser. E seu exército e os que foram contados eram de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Airá, filho de Enã, é o príncipe dos filhos de Naphtali. E seu exército e os que foram contados era de 53.400. Todos os que foram contados do acampamento de Dan era 157.600. Eles marchem em último lugar de acordo com os seus estandartes. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel, de acordo com as casas de seus pais. Todos os que foram contados do acampamento de acordo com seus exércitos eram 603.550. Mas os levitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés, não foram contados entre os filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Assim se acamparam de acordo com seus estandartes, e marcharam, cada um de acordo com suas famílias, de acordo com as casas de seus pais.